Ao vivo, aqui com a Juliana. Primeiro, bom, deixa eu falar uma apresentação rápida. Meu nome é Marcelo Straviz. Eu falo sempre, eu não sou um entrevistador, não tenho dom disso, mas acho que eu sou um bom de conversa. Então, nesse aspecto, acho que a gente vai poder desfrutar bastante aqui. Quem já está chegando, aos poucos também, que já vão vindo aos poucos, essa é uma iniciativa do Instituto Doar, certificadora social, que pretende, todas as terças-feiras, a gente ter uma conversa justamente com gestores de terceiro setor, das ONGs, aprender deles, saber um pouco, também que seja um momento menos técnico, né, e mais pessoal, que a gente consiga alinhar as questões, os nossos desejos, as coisas, porque a gente veio parar nesse lugar que a gente está, trabalhando com o que a gente trabalha, né? E eu, então, queria, enfim, para mim é um prazer enorme estar com a Juliana. Queria que, Juliana, você rapidamente se apresenta aqui na sequência e a gente já vai bate-papo mesmo. Bom, primeiro que prazer, Marcelo, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sou uma fã aí do trabalho do Instituto Doar. Depois a gente vai entrar nessa pauta especificamente, mas poder compartilhar aqui a minha história como empreendedora social e também como fundadora do Instituto Amparo Animal vai ser um enorme prazer. Bom, meu nome é Juliana Camargo, né? Eu sou turismóloga, comunicadora de formação, né? Também me formei atriz, isso lá atrás, quando a gente ainda não sabe o que vai fazer. Fiz pós-graduação em gestão ambiental e foi justamente aí que houve uma virada de chave. Foi justamente quando eu concluí a minha pós-graduação. Falou que eu fui picada pelo bichinho do meio ambiente e fez com que eu mudasse radicalmente a minha relação com a vida, assim. Foi aí que eu virei vegetariana, foi aí que eu passei pelo meu momento ativista, foi aí que eu comecei a questionar várias coisas. Fui voluntária em vários projetos do terceiro setor, que não necessariamente, né, nessa temática de meio ambiente. Então, eu já permeei aí, já trabalhei com asilo, já fui voluntária com criança com síndrome de Down. Então, eu já tinha essa veia do voluntariado muito forte. Mas foi com a pós-graduação que eu despertei para esse tema. Eu acho que quando a gente desperta, a gente tem aquela ânsia de querer se transformar e querer, inclusive, catequizar, porque eu passei por essa fase, né? Nossa, minha cabeça expandiu, eu comecei a aprender tanta coisa, e aí comecei a me voluntariar em projetos que já trabalhavam com animais, porque essa paixão sempre existiu muito forte em mim, eu só não sabia como canalizá-la. E aí, quando eu era voluntária na Aliança Internacional do Animal, dentro da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, a presidente, que na época era Marta Giraldes, que eu sou grande fã, assim, e devo a ela tudo que eu aprendi da causa animal, ela virou para mim um dia e falou assim: Ju, você tem tanta vontade, menina, você tem uma energia, eu já estou cansada. Você já pensou em abrir a sua própria organização? Foi então, aí. foi assim, foi com esse conselho. E aí, depois que eu fundei a Ampara, junto com outras amigas, né, nós somos 4 diretoras e fundadoras, um grupo de mulheres, que eu comecei a me especializar no terceiro setor. Então, aí, depois de fundar a Ampara, que eu procurei fazer gestão de terceiro setor, aí me especializei em advocacy e políticas públicas, né, hoje estudo ESG, então eu comecei a procurar essa profissionalização para poder fazer da Ampara uma organização profissional, né? E também, obviamente, entender como que tudo isso funcionava. Que ano que foi que você criou a Ampara, Ju? 2010, de fundação 2010. Oficial no papel, mas antes disso, a gente ficou 2 anos no sonho, na conversa, nos planos, então, oficialmente desde 2010. E você falou que foi, ou seja, no momento dessa pós-graduação em gestão, foi aonde essa gestão ambiental? Foi em São Paulo mesmo ou não? Senac. Eu conheço o pessoal de lá também. Não, porque meu irmão é professor na Exalc, em Piracicaba. Mas o pessoal lá... Assim, faz muito tempo. Mas, nossa, muito. Um século passado. Mas aí, para quem é novo, deve ser. Eu que sou velho, isso não é nada. Foi ontem. Mas eu ia te perguntar o seguinte. Você falou que você acordou, você despertou nessa fase. Mas eu vou te puxar lá para trás, né? Ou seja, um pouco nessa ideia. Na sua infância, como é que foi a sua infância? O que você... Sem tentar... Não precisa fazer o gancho com o social, porque talvez ele não exista inicialmente, pode ser também. Sim, mas como é que não foi era a infância? Conta um pouco disso.
Olha, eu falo que eu vim ao mundo em um lar sensível, assim. Porque a minha mãe, acho que a coisa mais maravilhosa que ela pôde me passar foi a sensibilidade dela. A sensibilidade para tudo. Ela tem uma sensibilidade artística, ela tem uma sensibilidade com um pássaro que pousa na árvore, tanto que ela é artista plástica, então ela é uma mulher muito sensível. Meu avô também sempre foi um grande admirador de natureza. Eu lembro que a gente morava no interior do Paraná, numa cidade de 5 mil habitantes, chama Alto Paraná, e vinham os meninos, porque a gente tinha uma casa com um quintal grande, com um pomar gigante, e vinham os meninos com estilingue pedir para entrar no nosso quintal para poder caçar passarinho. Meu avô pegava os estilingues e botava eles para correr, assim. Então, a minha família ela já era muito sensível com essa questão dos animais. Então, eu completamente apaixonada, Felícia, assim, né? Eu amo bicho. Acho que é uma coisa que a gente nasce realmente e não sabe explicar. Mas, mais uma vez, essa sensibilidade, acho que ela é praticável com qualquer coisa, né? Desde que desenvolvida. Então, né, a percepção de uma música, e isso realmente eu tive muita sorte de ter, né? De nascer com uma. Fico até emocionada de falar da minha mãe. Mas de verdade, Muito porque hoje em dia, ainda mais quando eu mudei para São Paulo, que é tão difícil você parar para observar ou ter essa delicadeza, essa sutileza das percepções, né, de quem está compartilhando os ambientes conosco, o que está acontecendo ali em volta. E isso, para caminhar para a empatia, Marcelo, é ali, sabe? Porque é isso, é a sutileza mesmo, é a percepção das relações, como que você se comporta com o todo, assim. Então, eu tive essa sorte com a minha mãe e isso eu só fui desenvolvendo. Obviamente, a terapia ajuda muito também, né? Como aprender a canalizar isso tudo. Mas a Juliana sempre foi uma criança muito viva, muito ativa. E essa coisa, né, de querer fazer, né, que foi o que essa empreendedora também do projeto que eu era voluntária me falou. Ela falou: você tem uma vontade, uma energia, que é o tipo de coisa que faz com que as coisas aconteçam, né? E aí essa criança que já gostava de animais, ela se vê, né? Você já falou. Aí teve a vida, começa aquela vida adulta que você faz os primeiros trabalhos, né? De cara você falava, nossa, não é aqui que eu deveria estar, ou não? Ou você estava apostando que deveria ser esse caminho profissional? Não tive de cara, porque quando eu comecei a ser voluntária no asilo, e foi assim que eu cheguei em São Paulo, que aí eu entendi o poder do relacionamento, Marcelo, porque eu trabalhava como modelo e apresentadora, então eu tinha uma rede de relacionamento muito forte. Ao meu alcance estava, na época, o João Paulo Diniz, que ele almoçava no mesmo restaurante que a gente. E aí, na época, uma amiga minha que era amiga dele, eu falei assim, meu Deus, ele é o dono do Pão de Açúcar. Aí eu falei, será que ele não faria uma doação para o asilo que eu sou voluntária? E essa minha amiga nem pestanejou, ela já levantou a mão assim, João, e o João veio, e a gente começou a conversar, e ele falou, olha, a gente contribui com muitas causas, esse é o e-mail, me entregou o cartão, falou, esse é o e-mail da minha secretária, manda o que você precisa, qual é o projeto que a gente vai avaliar. Que legal. E aí eu dei, já, super assim, na esperança, e você não acredita, Marcelo. Demorou uns 2 meses, mais ou menos, para isso acontecer, mas eles, assim, mandaram 2 caminhões do Extra, que era, assim, uma ação gigantesca. Tinha fralda geriátrica, tinha os colchonetes de casca de ovo, que era para evitar escara nos idosos. Sim. A doação foi, assim, numa dimensão que eu nem imaginava que seria possível. Olha que legal. Eu lembro o impacto que isso deu, assim, né? A responsável pelo asilo, as pessoas, ela falou, Ju, você não tem noção do que isso significa pra gente. E eu falei, gente, eu só falei com ali uma pessoa que intermediou, e aí eu falei, caramba, eu tô num lugar privilegiado. Eu preciso usar isso para poder ajudar. E eu estava super feliz, assim, trabalhando no asilo, e eu estava ali super ativa. Só que o que me fez virar, tá? E até escolher a causa que eu escolhi em definitivo para poder, né, ser mais
ali pegar para colocar mesmo um projeto que fizesse a diferença. Quando eu comecei a entender a causa animal, né, que eu era voluntária nessa organização, na Aliança, ela falou assim, Ju, a causa animal é a mais informal de todas as causas. Ela normalmente são pessoas que têm uma paixão exacerbada pelos animais, elas têm animais no fundo dos seus quintais, elas vão pegando mais do que elas dão conta de cuidar. Existe um perfil psicológico, o entorno contribui para que essa problemática se agrave, e são pessoas completamente abandonadas, negligenciadas, e não existe alguém que tenha uma organização profissionalizada para fazer com que isso se desenvolva, que exista uma organização mesmo no sentido de orientação sobre a profissionalização, sobre o fortalecimento do movimento, para que a gente possa pleitear mudanças de lei, etc. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, existe uma carência enorme aí. É o tipo de coisa que ninguém está fazendo com profissionalidade, né? E aí eu falei, tá aí. É aí que a gente pode entrar e fazer a diferença de fato. Começou dessa forma. Sim, eu vou fazendo perguntas, tá? Eu sou perguntão, essa é a ideia. À vontade. Eu ainda fico com essa imagem, com esse período onde você era uma profissional e uma voluntária, acontecendo simultaneamente, né? Tá. Isso era ok para você? Ou você falava assim, será que um dia eu vou conseguir só fazer isso? Ou não, continuo, estou de boa aqui sendo voluntária, ou Essa vou continuar tendo uma carreira pela frente. Como é que você se dividia, né? Enfim, as pessoas, não é que se dividem, mas como é que você lidava com esses dois lados, né? É uma pauta super importante para dizer, porque Ampara, quando nós fundamos em 2010, até 2014, ela foi 100% de trabalho voluntário. E aí houve a necessidade de a gente começar a contratar pessoas fixas, porque a gente passou a assumir projetos onde existia uma necessidade muito grande de contrapartidas, de ter pessoas dedicadas. E então foi aí que a gente começou mesmo a ter que ter uma base, uma estrutura. Não que a gente não tivesse as coisas profissionalizadas, mas era feito com horas voluntárias, na casa de quem dava, quando dava. Então, eu era na época, eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava na HBO, apresentando o Destino Esporte, que passava em Buenos Aires, então eu gravava na Argentina e voltava. Eu tinha um outro quadro de entrevistas na Record e eu tinha um programa na internet que chamava Jogando pelo Meio Ambiente. Eu estava em 3 frentes ao mesmo tempo e fundando Ampara, e então era uma loucura. E na época, eu era casada e meu ex-marido ele falava assim, você não mede esforços. Ele falou, você passa do ponto em relação ao que você dedica de tempo para esse trabalho voluntário. Tanto que ele falou, você não tem vida. Ele falou, você pegou isso de um jeito e eu não sabia fazer diferente. Não que eu recomende, tá? Porque existe aquela coisa, se você quer fazer mesmo algo que faça muita diferença, tem que existir uma dedicação acima da média, né? Mas aquilo não mensurava, não media, não era planejado, não era estratégico, era um desejo, uma vontade que realmente eu não colocava limite nessa dedicação. E aí, quando a gente começou a se profissionalizar, de 2014 para 2015, eu estava gravando na Argentina, e aí eu me lembro como se fosse hoje, da gente ter assim, eventos que eram super importantes, e eu estar na Argentina gravando, e o meu coração ficar assim, dilacerado. Eu falar, como que eu não estou lá, eu não estou participando disso, eu não estou conseguindo estar ali colocando a minha alma mais presente, né, nessas realizações que eu trabalhei tanto para acontecer. Mas isso veio junto com também o tema tratado em terapia, porque eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu falava assim, como é que eu vou ser remunerada por uma coisa que é o meu coração? Tipo, como é que eu vou... E assim, foi muito assunto de terapia, porque eu achava que perdia o sentido para mim. E era algo que eu falava, não é justo. E aí eu falava assim, infelizmente,
eu não sou uma pessoa privilegiada, de família rica, ou que tem alguém que pague as minhas contas, ou como a gente vê que tem situações em várias famílias filântropas, né? Que tem aí as organizações, os institutos que são mantidos por grandes famílias, né? Ou não é a minha situação. Imagina, eu tenho que ralar, né, para conseguir pagar as minhas contas, eu sou sozinha hoje. Né? Então, quando eu olho essa trajetória, e aí é onde agora eu vou colocar uma questão que ainda existe um preconceito dentro de mim que precisa ser trabalhado, tá? Quando a Ampara começou a se profissionalizar e a gente entendeu para que caminho seguiríamos na forma de captar recursos, ela não foi totalmente planejada, ela foi também muito intuitiva. Por quê? A gente se tornou uma grande referência na causa. Então, as empresas nos procuravam simplesmente para recolher informações ou para desenvolver um projeto onde seria necessário um conhecimento prático da problemática de animais abandonados ou das situações das protetoras de animais, ou tudo que envolvia a pauta, né, de animais, superpopulação de animais. Então, tudo isso acabou fazendo com que a gente se tornasse, de fato, uma referência. E nisso... Também a gente saía muito da casinha na hora de criar os projetos. Então, nós somos assim super pioneiras nessa coisa de chamar influenciadores para a causa, que eram porta-vozes e que ajudavam, né, a fotografar as nossas campanhas, a levar as nossas mensagens. Obviamente, a gente tinha um marketing muito grande com isso, tinha uma grande, né, um grande alcance, né, nas campanhas, e as empresas começaram a crescer o olho para cima disso. E na hora a gente falou, cara, não tem problema eles quererem aparecer, contanto que a gente esteja conseguindo fazer um ajuda efetiva, um projeto que realmente faça a diferença. E aí a gente começou a transformar isso em marketing relacionado à causa, sem saber que isso era marketing relacionado à causa. Tinha esse nome, né? Não existia. Então era algo muito intuitivo também. Por que a gente não vai montar uma contrapartida? Eles têm que ser vistos. É legítimo eles serem vistos por investir no social, por mostrar que eles estão fazendo bem, para que outras empresas se inspirem. Eu acho louvável quando alguém, né, faz ali, né, no seu anonimato, mas as empresas, é bacana porque a outra empresa vê, ela vai querer e etc, né, e vê que eles estão ficando para trás se eles não contribuírem com o social. E foi aí que a gente realmente baseou mesmo a nossa estrutura de captação em empresas. Então, a Ampara, ela passou a ser um prestador de serviço para a causa, pegando o dinheiro das empresas e transformando em ações para que a gente, inclusive, tivesse escala. Porque se fosse depender de doações, a gente não teria, primeiro, essa segurança que um contrato anual, por exemplo, com uma empresa nos traz, porque fica aquela coisa de depender todo mês, né? Ai, não sei se eu vou captar, não sei se vai ser possível, né, fazer o projeto mês que vem e tal. E também da gente ter essa questão do contrate a Ampara, que tem o expertise e o conhecimento para atuar nessa problemática, e aí sim arrecadar o recurso para fazer essa engrenagem girar. Foi quando eu comecei a olhar isso por outra perspectiva, no sentido de poder estar ali, dedicada. Não preciso me sentir culpada, né? Não preciso me sentir culpada por isso. Isso, já que esse recurso vinha de empresas. Essa questão é curiosa porque é no mundo inteiro, né? As pessoas comuns, elas ficam com uma sensação de que o voluntariado é o máximo que ela pode alcançar, ou uma doação é o máximo que ela pode alcançar. Bom, ela pode fazer isso, mas se ela quiser ir além, se ela acha que é inevitável, como acontece com você, comigo, com tanta gente, né, quem está nos assistindo, que fica inevitável querer trabalhar com o assunto, né? Dia a dia, todos os dias, né? Aí é uma outra questão que você falou em terapia, eu também tratei na minha, anos atrás. É curioso, né? Você falou, eu me lembrei. Que é essa questão de dá para envolver as duas coisas, né? E ao contrário, é melhor que seja assim, porque a tua energia, a tua capacidade, a tua articulação seria um desperdício se ela não tivesse vinculada à causa. Se você tivesse que trabalhar lá, ser feliz em outras coisas, ou fazer outras coisas. Fazendo alguma empresa e ganhar dinheiro, né? Enfim. Exatamente. Então, muito legal. E aí, justamente nesse... Ainda é um pedacinho também desse vínculo da tua vida com a causa, Ju, que eu queria te perguntar, porque daqui a pouco eu vou querer falar justamente da Ampara mais, né? Mas você falou que foi para terapia, resolveu, percebeu isso aí.
E quando foi? Eu queria saber se você conseguir visualizar como é que foi o dia que você falou tchau para o resto, né? Porque teve uma hora que você falou oi para trabalhar na Ampara, né, profissionalmente, mas quando é que você falou tchau para o resto? Como é que foi essa? Você lembra dessa situação? Lembro sim. Eu estava fazendo A Fazenda, que era um super programa, estava no começo, então era um boom, estava na Record. E aí a Fazenda tinha vários patrocinadores. Uhum. Eu tinha acabado de virar vegetariana, eu estava tipo naquele momento, enfim, né, de questionar várias coisas. E aí a gente tinha tipo um merchan do Burger King para fazer e eu tinha que provar. E aí eu falei pro meu diretor, me deixa comer só a batatinha, por favor. E aí foi quando ele falou assim, Ju, eu acho que você não está mais cabendo nesse universo tradicional de trabalho, porque você tá... Eu questionava tudo. Se chegava uma pessoa para falar de venda de cachorro, compra um animal de raça, eu não vou apresentar, eu não quero falar sobre isso. Aí vinha um biólogo no programa que vinha falar sobre peixe em aquário, eu falava, peixe não tem que estar em aquário. Então, eu virei chata, porque lá atrás ninguém falava sobre isso, então não existia ainda essa responsabilidade das emissoras sobre o conteúdo que trazia. Era tudo meio terra de ninguém. Então, eu comecei realmente a ser uma persona não grata ali, que realmente via problemas onde as pessoas não viam. Eu questionava coisas que para as pessoas ali era tudo normal. E aí ele me deu esse toque, meu diretor, ele é meu amigo até hoje. Eu falei, você tem razão, eu não estou mais cabendo. E foi o último programa que eu fiz, depois eu fiz algumas participações, mas foram programetes, assim, onde eu fiz algumas participações especiais, eu não tinha mais aquela rotina exaustiva de segunda a sábado de gravação. E aí, então, eu comecei a fazer esse desmame, porque eu terminei a Fazenda, aí eu peguei esse projeto que eu gravava, sei lá, 2 vezes por semana, e aí nisso eu já tinha essa condição de tempo de ficar mais na Ampara, ir para a sede todos os dias, que eu me dava um prazer naquilo. Eu falava assim, eu tenho vontade de chegar e não ir mais embora, assim. Eu queria passar todo o meu tempo lá. Então, eu acho que é muito aquilo, você se encontrar no seu propósito. E aquilo te dá um tesão tão grande que você não consegue mais separar a vida pessoal disso tudo. Sim, e aí mistura tudo. Mistura, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Cuidado com o burnout, né? Daqui a pouco você vai para outro extremo, né? Vai para o burnout animal. Tranquilamente. Mas tem uma coisa que até eu vou daqui a pouco tem. Aliás, eu esqueci de falar para as pessoas, vocês podem fazer perguntas, quem está nos ouvindo ao vivo aqui, pode fazer perguntas pelo chat. A Sandra acabou de fazer uma pergunta, eu vou encaixar na pergunta dela, que é uma coisa que eu já estava pensando te perguntar, Ju. Tem uma coisa curiosa nesse mundo do vinculado com os animais, né? De gente que cuida de gato, cuida de cachorro, que especialmente no Brasil, eu fiz uma pesquisa faz uns 7 anos, mais ou menos 6, 7 anos, que eu queríamos criar um simples selo que era mais curtidas, as ONGs mais curtidas, que era pegar o Facebook, as ONGs brasileiras que estão lá e colocar um ranking de curtidas em relação a isso, do maior, acho que estava disputando o Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, com mais de 1,5 milhão, e aí eu acho que nós tínhamos umas 40 ou 50 acima de 100 mil. Eu fiquei surpreso com os números, mas eu fiquei mais surpreso com a quantidade de organizações entre essas 40 e 50 que tinham a ver com animais de estimação, prioritariamente. Organizações que eu nunca tinha ouvido falar, algumas sim, outras não. E eu visitava ela, como é que era o site, não sei o quê, e era curioso que eles tinham mais de 100 mil curtidas, mas eram muito pobres, muito ruins, não tinham dinheiro, estavam fazendo alguma coisa para conseguir ração para o gato, estavam fazendo uma vaquinha para conseguir vacina. E me chamou a atenção porque eu não tinha essa percepção, e é curioso porque eu percebi, né, sem falar com elas naquela época, mas que é isso, gente muito engajada, você citou isso, você falou isso agora há pouco, gente muito engajada, muito preparada para cuidar do animal, mas sem condições mínimas de como fazer, sem dinheiro, sem amigos, sem gente, sem nada. E é uma pena, porque, ou seja, engajamento eles têm, gente interessada, né? Porque também tem outro lado, né? Um monte de gente também que deve curtir todas elas, né? Põe lá curtir, não faz nada. E aí,
Eu ia te perguntar sobre isso, mas vamos fazer o gancho com a que a Sandra falou agora, porque tem um pouco a ver também. Como ajudar as protetoras de animais humildes, que vão conhecendo esses animais e depois precisam de ajuda, lógico, porque tudo é muito grande, não cuidar com eles. Enfim, um pouco que a Sandra também está dizendo mais ou menos que eu perguntei. Por pouco eu conheço de vocês, Ju, vocês têm uma... Primeiro que eu queria parabenizar, a estética de vocês é maravilhosa, adoro as fotos, o site, tudo tem um bom gosto maravilhoso, tem... Né? Você vê que tem profissionalismo, recurso, né? Capacidade, bom gosto mesmo. Então já se destaca aí. Mas o que vocês... como que vocês sacaram isso? Vocês, né? Vocês, suas sócias, amigas, enfim. Esse espaço, esse nicho, né? Vamos dizer assim, ok, existem animais, mas tem um nicho aqui. Ou no começo vocês também falavam, vamos falar de tudo. E como é que vocês lidaram com isso? E na sequência a pergunta, como é que vocês não deram conselho? Mas antes de dar conselho, como é que vocês fizeram, né? Eu falo que a gente, antes de definir o que a gente faria, a gente passou pela experiência do que a gente escolheu não fazer, né? Tá. Então, antes da Ampara ser fundada, inclusive, a gente começou a atuar com algumas protetoras independentes que estavam passando por grandes dificuldades. Okay. Teve um caso muito emblemático que foi em Araçariguama, que era o caso de uma acumuladora de animais que estava num sistema de campo de concentração. Ela já muito abalada também pelo problema de saúde psicológico, abandonada pela família, vivendo ali sozinha, sem condições de higiene, sem o básico para se alimentar, e dava tudo que ela podia e não podia para os animais, que era muito pouco. E quando a gente chegou naquele lugar, eu já tinha me voluntariado em várias ações, mas aquilo foi o choque de realidade da situação, a negligência que essas protetoras passam. E, assim, numa quantidade pelo Brasil estratosférica. Só para você ter um dado, foi feito recentemente na cidade de São Paulo um projeto piloto pelos fiscais de saúde que começaram a catalogar acumuladores de animais. Nossa. Em um único bairro de São Paulo, 82 acumuladoras de animais. Nossa Senhora. Você escala isso para o Brasil, é uma loucura que chega esse número. E, mais uma vez, são pessoas que o entorno contribui para que elas adoeçam, porque eles identificam essa pessoa como uma pessoa que gosta, as pessoas jogam pelo muro, as pessoas abandonam, próprios policiais que recolhem, ela tem um abrigo aqui, tem uma protetora ali, eu vou levar. Elas não sabem dizer não, que foi uma das coisas que eu tive que aprender rápido, a racionalizar o meu amor, a racionalizar a causa da minha vida, porque senão a gente perderia o controle, os pés pelas mãos, e a gente fez isso no começo, passou por isso no começo. E aí, quando a gente se deparou com aquela situação, a gente falou, meu Deus, é um problema tão difícil de resolver, porque são muitas esferas de problemáticas. Quando você fala de uma pessoa que tem que ser tratada para que esse problema seja sanado, né? E aí você recorre a assistente social que não tem perna nem braço para dar conta desse número gigantesco. Os acessos são difíceis, as pessoas normalmente estão em zonas rurais, então a ajuda não chega, mas o abandono chega, porque as pessoas elas vão de carro e abandonam justamente nesses lugares mais afastados. E foi assim um tratamento de choque para mim quando eu me deparei com essa realidade. Eu falei, essas pessoas precisam de ajuda, que foi quando a Ampara optou por ser uma ONG mãe para captar recursos e ajudar essas protetoras independentes e abrigos. Então, quando eu digo que hoje a gente tem um cadastro de mais de 500 abrigos, é uma gota no oceano, tá? É uma gota no oceano, porque tem muitas, e que a gente ajuda em sistema de rodízio, com vacina, com medicamento, com castração, dando uma assistência dentro do possível, né, para esses protetores. E por mais que esses números sejam impressionantes, é ínfimo, é nada diante de tanta necessidade. A gente começou a expandir para outros estados brasileiros, então hoje a gente tem pulverização em 14 estados, nesse trabalho de assistência para protetores e também com esterilização de animais, que fala que são o controle de colônias de animais de rua, que é um trabalho super importante para fechar a torneira e evitar nascimentos, atuar com prevenção.
A gente só chegou nessa definição da atuação da prevenção errando, que foi enxugando gelo, querendo ter um abrigo, querendo também colocar baias e estocar animais ali, né? Achando que o trabalho era só isso, não que pouco, mas que era focado nisso, né? E aí, depois que a gente foi entender que isso era enxugar gelo, embora a gente saiba que é importante e que precisa, sim, de apoio, embora assistencialismo é importante que aconteça, porque essas pessoas não têm nenhum tipo de ajuda. Paralelo a isso, a gente teve que pensar na prevenção, como eu disse, para fechar a torneira. Foi quando a gente definiu os pilares em preventivos, que são castração, adoção e conscientização através de projetos educativos, que são as 3 medidas que, de fato, vão ajudar a diminuir o número de animais nas ruas. Mas, por entender que essas pessoas, as protetoras, elas precisam de ajuda, a gente não teve abrigo. Então, por exemplo, quando a Ampara realiza um grande evento de adoção, são essas protetoras que a gente convida para trazerem seus animais, a gente organiza toda a logística, vacinação, castração dos animais, para que eles tenham uma chance de encontrar o lar e aí sim fazer a engrenagem girar. Então, a gente se tornou um suporte para justamente desafogar esses abrigos, para que, enfim, outros possam vir e aí a gente não acumule, né? Não exista a acumulação, porque é uma linha muito tênue entre a proteção e a acumulação. Porque é muito difícil abrir mão e deixar o animal ir para uma nova família. É aquilo, eu dei a minha vida, eu cuidei, eu dei mamadeira, ele chegou aqui num estado deplorável, como eu vou saber como ele vai ficar com essa família? A confiança, o você entregar é muito difícil. Então, até nisso a gente ajuda e aconselha e, enfim, desenvolve, né, os termos de adoção, faz o acompanhamento do pós-adoção para saber como que está a situação desse animal, a adaptação, etc. Mas, de novo, mesmo a Ampara tendo hoje 56 colaboradores, é muito pouco diante da necessidade. Então, se a gente não articula um projeto em massa de controle populacional, esse problema só vai continuar. Mas legal que você tenha usado a expressão de enxugar gelo, porque eu também, a gente tem algumas similitudes aí. Há uns anos atrás usei esse mesmo termo, né? Eu falava assim, acho que eu estou enxugando gelo para o terceiro setor, né? Com a questão que eu podia contribuir sobre captação de recursos e tal. Mas eu achei muito legal que assim que você falou isso, na sequência você falou, não, você se reinventou a partir do enxugar, a percepção do enxugar gelo e perceber que podia ser feito uma outra coisa, né? E acho muito legal o que você explicou, faz muito sentido, porque de fato vocês estão numa outra linha de antes do gelo ser feito. Né? Vocês estão como evitar que se faça gelo, né? Um pouco, né? Tentando usar a metáfora, né? Mas aí eu queria te perguntar como é que é essa relação com esse povo, com esse pessoal, essas centenas de organizações, de pessoas, às vezes, né, que acumulam, que tem isso, que sabemos estão estão com enorme boa vontade, mas é insuficiente, não dão conta, é até prejudicial, né? Eu vi que você fala com muito cuidado sobre eles também nesse sentido de dizer, é importante que eles existam, mas tem que fazer de uma outra forma. Como é que se dá essa relação com eles? Eles veem vocês com bons olhos ou não? Ou são concorrentes? Não entendo, não acredito? Como é que é essa relação? A grande maioria dessas protetoras, elas não atuam, porque eu falo, quem tem abrigo dificilmente consegue atuar com outra frente, porque a demanda do abrigo, ela é tão insana, ela é tão intenso, exige tanto que não existe condição de olhar para nenhuma outra frente, né? Então, normalmente, quando existe essa parte dos abrigos, é ali que elas ficam focadas, né? É nesse trato com os animais não tem tempo nem de conseguir dinheiro, né? Não tem tempo nem de conseguir dinheiro para isso, inclusive. Né? Não tem, elas não conseguem. Se você falar, me manda uma foto de um animalzinho para eu botar no nosso site, eu não consigo, elas não conseguem. Então, se você quer ajudar, você não pode pedir, você tem que providenciar. Se eu quero ajudar de fato, eu vou mandar um fotógrafo lá, eu vou organizar essas fotos, porque se eu demandar essa protetora em alguma outra coisa, desculpa, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. Essa pessoa que já tem uma vida franciscana, que ela não tem condição de assumir mais nenhuma demanda no dia dela. Mas, assim, claro que eu falo, isso é humano, né? A coisa da competição, do ciúme, é humano. Então, obviamente, tem gente que né, fala, a Ampara é mais nacional, né? Ou ela virou uma empresa.
né? Tem gente que vê isso com uma crítica, né? Mas eu falo que se a gente não tivesse seguido por esse caminho, a gente ficaria no enxugar-gelo, a gente não atuaria, né, de forma mais macro na problemática. Mas, por outro lado, os protetores que são a nossa rede de relacionamento e que a gente apoia, eles choram quando a gente leva a ração, quando a gente chega com o nosso ônibus para fazer um mutirão veterinário lá e atender todos os animais no abrigo dele. Sabe, quando a gente manda uma comportamentalista para ajudar ali eu falo que é educador comportamental na parte da socialização dos animais, para que eles tenham uma chance de ser adotados, porque até nisso tem que pensar, porque os animais nos abrigos ficam muito agressivos, então eles nunca vão ter uma chance, né? Então, as necessidades são tão diversas e tantas, né, que essa rede, a gente tem uma excelente relação, porque digamos que a gente é um fôlego, é um respiro diante de tanta dificuldade que eles têm. Então, a gente acaba dando um suporte que ninguém mais dá. Embora a gente olhe para tudo isso e fale, nossa, está muito distante a gente conseguir atender um número expressivo diante de toda essa necessidade, assim, sabe? Mesmo sabendo que a gente faz muita diferença. Mas nesse aspecto, eu acho que é um desafio de toda a organização, né? Porque tem um problema que consegue resolver para aquelas 20 crianças, mas não para todas as crianças do mundo, né? Esses 30 doentes, mas não todos os doentes. Eu acho que é um dilema. Eu, na minha época, 20 e poucos anos atrás, eu fui tão forte essa crise que eu tinha de como é que eu podia ajudar, que eu fui trabalhar em governo, tentar ver, porque lá é uma questão mais universalista, resolve. De fato, resolve, mas não na qualidade que a gente consegue fazer no terceiro setor para um grupo mais reduzido. Então, esse dilema, né? Você é universal ou você é local, e aí... Mas, maravilha, eu não sabia tanto do que o Ampara fazia. Foi mais claro agora para mim quanto isso. Estou muito feliz, é um trabalho muito bacana e você demonstra com poucas palavras como tem coerência o que vocês estão fazendo, né? Faz muito sentido. Isso que eu dividi com você só a parte de cães e gatos. A gente nem falou da Ampara Silvestre. Então, ia te perguntar isso agora, cara. Eu ia justamente perguntar isso agora. É esse gancho, né? Ou seja, você se mostra que você tem coerência, que o que vocês fazem é coerente, tem gestão, portanto, mas eu acho que dessa gestão saiu algo mais, né? Tem o Silvestre. Me conta mais, então. Me conta essa continuidade, né, que vocês andaram fazendo. Final de 2015, início de 2016, a Ampara se tornou a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil, né? Em termos de animais ajudados, em termos de estrutura e dimensão de projetos, né? Então, começamos a fazer a mensuração do impacto, que também lá atrás ainda não se falava sobre isso. E aí eu fui convidada pelo meu melhor amigo e nosso assessor de imprensa para conhecer o CETAS, que era um centro de triagem de animais silvestres. E até então eu era só também uma admiradora que tinha uma visão meio romantizada das coisas e não sabia também como o problema pegava na ponta. E quando eu cheguei nesse lugar, Marcelo, aconteceu exatamente a mesma coisa de quando eu estive nesse campo de concentração de cães e gatos, nesse primeiro abrigo que eu visitei, que era assim, um show de horror, uma cena muito chocante pela situação em que aqueles animais eram mantidos. E o fluxo intenso de chegada de animais, que acabava sendo represado, e eles passavam a vida em gaiolas minúsculas. E aí buga a tua cabeça, porque você sai de uma problemática que é a superpopulação para a problemática de extinção, que são animais que estão desaparecendo, que você tem que se esforçar não para controlar aqui, para fazê-los viver, para conservação, para impedir que eles sejam extintos. Então você olha que a interferência humana do lado de cá, ela extermina, ela acaba com espécies. E é tão mais complexo, porque... mas isso também acontece com a parte de cães e gatos, mas aí mais numa questão comportamental, que eu falo que são tantos Brasis em um, e quando você fala de espécies silvestres, cada bioma com suas espécies, com suas particularidades, com suas necessidades, e que te fazem olhar para isso e você vê a necessidade extrema que existe. E aí você vai me falar, por que entrar nisso também? Por que vocês resolveram entrar nisso também? Primeiramente, pelo impacto que eu tive com a situação desses animais,
que foi um choque muito grande para mim. Essa foi a época que eu mais adoeci. Eu não soube lidar. Eu somatizei no corpo, no psicológico. Eu passei uma fase que eu falei que eu ia enlouquecer, tamanha dor que eu sentia de ver uma onça pintada em 20 metros quadrados, enlouquecendo na grade, e olhava aquele animal com toda a sua... Né, falou que é uma perfeição, majestosa, um bicho que você hipnotiza, e você fala, que isso? O que a gente está fazendo? Né? E aí eu olhei para esse universo, né, dos animais silvestres, que aí já existiam projetos muito mais profissionalizados, né, um avanço em relação à seriedade, à estrutura organizacional, tipo, já eram organizações, ou, enfim, ou como... as outras classificações, como centro de triagem, centro de reabilitação de animais silvestres, que aí é do governo, enfim. Mas existiam estruturas, não era do zero, como eu estou partindo daqui do zero. Então, já existiam essas estruturas, mesmo que precárias, e mesmo que, assim, muito... com uma necessidade gigante de recurso, de melhoria estrutural e etc., eu percebi uma outra coisa, que era o mundo acadêmico. A problemática do mundo acadêmico, que fica só na pesquisa, no mundo das ideias, não coloca nada em prática, não sai da casinha para conseguir captar também, para fazer os projetos acontecerem. Então, você via gênios da conservação, do mundo da ciência, tendo um projeto incrível de como fazer o bugio ser reintroduzido na Mata Atlântica, e ele não conseguir sair do mundo das ideias, porque ele ficava ali preso naquela caixinha. E aí a gente olhou para aquilo tudo e falou, gente, mas espera aí, se tem uma coisa que a Ampara é boa, é botar projeto em prática. Vamos cutucar, vamos começar a conversar com essas pessoas. E aí a Ampara Silvestre, ela começou como uma aceleradora de projetos. A gente começou a conhecer todos esses projetos e entender quais eram as necessidades e como é que a gente podia desenvolver projeto para captar recursos e implantar, colocar em prática esses projetos, fazer com que eles acontecessem. E aí, eu falo que a gente sempre foi muito também, sabe, de nunca fazer o óbvio, sempre ter grandes ideias que pareciam que não iam dar certo. Até me lembro, vou brincar fazer uma piada com o que disseram para a gente na época, que esses mais, né, cientistas que eram muito metódicos e que, imagina você querer levar o meu projeto para o mundo da moda, quando eu falava que a estampa de onça pintada vendia, e por que não o mundo da moda pegar o recurso da estampa da onça pintada e mandar para proteger a onça pintada? E ele falou que a gente estava prostituindo a espécie, ou esse universo da ciência, e hoje a gente olha e ele está fazendo a mesma coisa. Então você fala assim, de novo, foi disruptivo o que a gente fez. E foi olhar para aquilo e falar, tá, onde tem dinheiro? Se não existe dinheiro na conservação, na biologia, nesse universo, tipo, quem tem o recurso? Como é que a gente faz o link com isso? Como é que a gente começa a convidar esse setor lucrativo para investir, já que as nossas espécies são inspirações para absolutamente tudo? Elas estão em todos os produtos. Que lindo você usar a estampa de uma onça ou o desenho de uma arara. E daí, o que você está fazendo para cuidar da arara? O que você está fazendo para proteger a onça pintada? Vamos, então, destinar uma porcentagem desse recurso para protegê-las? E a gente começou a provocar o mercado. E conseguimos capa de Vogue. E conseguimos, tipo, provocar mesmo esse setor. E aí foi um chacoalhão para que as pessoas saíssem do preconceito de tipo, as meninas estão de novo querendo trazer, porque a gente falou, né, as meninas trazem as celebridades ou querem fazer, né, o mundo da moda, e eles achavam isso meio que menos, inferior, e o mundo acadêmico não poderia se vender a essa ideia. Então, foi difícil. Mas eu acho que o que vocês têm de mais fantástico é esse elo que vocês têm, esses dois mundos, né? Vocês têm esse acesso. Quando você foi falando, foi me lembrando lá do Diniz, né? Também é isso. Você estava num lugar onde tinha pessoas que tinham recurso que no final resolveram a parada lá para o asilo, né? Então,
Parece que você está geralmente você se coloca nesse lugar que tem essas duas situações. Aqui eu tenho o recurso, a mídia, o acesso, e eu estou usando isso para essas causas, esse processo. É o lugar ideal que você deveria estar, Ju. Acho que é muito bacana que você está trabalhando nisso. Né? Eu olho para isso tudo e eu falo, acho que eu sou, sei lá, eu sou uma grande interlocutora, aquela interlocução que junta uma coisa com a outra, porque até mesmo o nosso primeiro grande contrato com a empresa, de tanto, enfim, a empresa, a agência que tocava o projeto, entrar em contato com a gente para pegar informações e desenvolver o projeto, eu bati uma vez na porta do diretor e falei, peraí, por que a Ampara não toca esse projeto? Ele olhou para mim e falou assim, você consegue montar uma concorrência? Eu, consigo. Sem saber como eu ia montar essa concorrência. E a gente se preparou contratando profissionais que poderiam virar uma agência interna com propósito e trabalhar naquilo. Então, foi o nosso primeiro grande contrato que fez com que a Ampara se tornasse, de fato, um prestador de serviço para a causa e que a gente entendessem que a gente poderia, sim, ser um braço social das empresas sem que existisse a necessidade de alguém interno fazer isso. E aí eu acho que é a oportunidade das organizações. Porque, Marcelo, quem conhece o problema na ponta é a gente. É a gente que está ali no campo, é a gente que vê isso diariamente. Sim, mas eu acho que o que a grande maioria das organizações, assim como as que você conhece, que tem essa relação com os animais domésticos, enfim, é que a grande maioria não tem esse contato. Eu falo nas minhas aulas sempre, né, que o grande, não é uma frase minha, é alguém que, eu não sei se foi o Hermínio de Moraes que falou, alguém falou há muitos anos atrás, falou assim, o problema do pobre é que ele só tem amigo pobre. E pode parecer forte até a frase, bem engraçado, não é? Mas é a merda da verdade, desculpa a expressão. Porque o rico que só tem amigo rico, se ele botar um carrinho de hot dog, ele vai fazer um sucesso tremendo, porque os amigos ricos dele vão lá comprar. O pobre ele vai fazer o carrinho de hot dog e não vai vender, vão roubar o carrinho, vai ter problema. Então, às vezes eu comparo as organizações pequenas que estão super dependentes ou de ninguém, né, não conseguem nem tal, ou de um convênio lá ruim com a prefeitura, quase nada de dinheiro. Então, por isso que eu falo que é muito legal te ouvir e perceber que... Porque também tem gente que tem até consciência do que precisa, mas você teve a consciência, a oportunidade de estar lidando com isso muito bem. E ainda vai além, vamos criar agora Ampara Silvestre. Genial. Muito legal o que você está me falando. Super contente, parabéns mesmo. Qual que é a próxima? Como é que você vai criar aí? Vocês têm planos? Essa pergunta é boa, porque com a Ampara Silvestre, né, a gente ficou 3 anos como aceleradora do projeto dos outros. E aí, na verdade, foi mais. Só em 2020 mesmo que a gente começou a desenvolver os nossos próprios projetos. E aí sim contratar uma equipe especializada, né, os biólogos, os veterinários de selvagens, todo esse expertise interno para que a gente pudesse começar os nossos projetos. Então, hoje a gente tem uma base no Pantanal, que é um centro de atendimento de animais silvestres, que é justamente para que eles não parem em cativeiro. A ideia é tratar e já soltar, fazer com que os animais voltem para a natureza o mais rápido possível. Isso só aconteceu por causa das queimadas de 2020, que a gente atuou no resgate de fauna dos animais que foram queimados, que foi aquela grande queimada que aconteceu e, enfim, foi a maior, acho que, sem dúvida nenhuma, a maior tragédia que já passou pelo Pantanal. E aí a gente, mais uma vez, por olhar que o estado inteiro do Mato Grosso não tinha nenhuma estrutura de atendimento de fauna. E, Marcelo, a gente está falando do lugar onde existe a maior concentração de onça-pintada por metro quadrado no mundo. Que é o único lugar do mundo que você tem 99% de pegar um barco e você vê uma onça-pintada em vida livre, como nos safaris da África, que as pessoas do Brasil tanto valorizam. Né? Então, de novo, esse é um lugar especial. Quando a gente entendeu isso tudo, eu falei, olha, eu vou dar uma guinada na nossa estratégia, porque eu não queria ter uma base. Eu queria ser itinerante, atuar e poder ficar livre de ir para outros lugares. Mas quando a gente entendeu a necessidade desse lugar especificamente, em que a gente criou um laço tão forte durante as queimadas e com os animais que a gente atendeu, que não tinha para onde levar, né? E a gente se sentiu ali refém de uma estrutura inexistente e mãos atadas, então... E também pela confiança que o Brasil e o mundo depositou, porque na época a gente fez a maior vaquinha do Brasil, Marcelo. Foram 2.300.000 arrecadados.
Eu lembro. E aí, se eu te contar, meu querido, que eu, no 5º dia de vaquinha, tinha arrecadado isso, eu pedi para suspender, porque eu não sabia o que me aguardava e o peso da responsabilidade nas minhas costas foi tão grande que eu falei, meu Deus, gente, que loucura, já passou a meta era 1 milhão, a gente estava em 2 milhões e 300, e eu achava, Marcelo, na minha humilde percepção, eu falo rasa do problema que estava acontecendo, a gente ia atuar ali por 2, 3 meses, estamos desde 2020 até hoje, temos ainda animais que foram remanescentes do fogo, sequelados, que não podem mais voltar para a natureza. Então, até hoje estamos ali. Eu falo, o que eu tive na cabeça, gente, de pedir para tirar a vaquinha naquela hora, porque eu não tinha dimensão do problema. Porque era a primeira vez que eu estava mexendo com uma grande tragédia como aquela. Eu não sabia o custo de uma operação gigante daquela. Então, de novo, a responsabilidade bateu forte e eu pedi para suspender, porque, por um lado, eu agradeço demais, e por isso até essa estrutura que a gente resolveu construir, porque as pessoas confiaram demais na Ampara. Foi um depósito de confiança. Não, tudo bem. Você provou que isso é possível para você mesmo. Então, é legal que você pode, quando for o caso, voltar a fazer. E as experiências... Dá para ver que você vai em experiências ousadas e elas ficam, né? E elas continuam depois, você vai crescendo. Eu ficaria aqui mais 1 hora com você, Juliana. Foi um prazer enorme. Nossa, eu já vejo que tem mais história que você poderia contar, mas a gente tem um compromisso aqui com o horário com a turma que assiste. Queria te agradecer, foi muito legal. Aprendi muito com você também, coisas que eu não imaginava. Você já deu várias ideias para mim que eu não consigo te perguntar, mas eu anotei. Eu vou chamar mais uma vez daqui a uns meses para responder algumas questões. Eu queria falar sobre a campanha do crowdfunding, queria falar sobre gestão com você também, sobre essa experiência lá atrás, como começou. Então, a gente vai se falar mais uma vez e queria realmente te agradecer, foi muito bacana. Últimas palavras, o que você quer dizer? Fique à vontade para se despedir do pessoal. Aí, fica com você. Que realmente é muita coisa para dizer. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou responder a pergunta que você me fez e eu não fui direta. As pessoas podem aguardar que a gente vai começar a implantar a parte de reestruturação de biomas na Ampara, para poder ser a construção de santuários naturais, para que a fauna, o nosso objetivo continua sendo a fauna, para que a fauna tenha seus refúgios, sua possibilidade de refugiar, né, de estar refugiado ali. É justamente um lugar protegido para que os animais tenham ali, né? Começando por Pantanal, imagino, né? Exatamente. Pela experiência do Pantanal, que, enfim, 60% do bioma foi exterminado nessas queimadas, então tem muita necessidade de reflorestamento. A gente está começando a olhar para isso. O projeto piloto é a nossa base, então muito em breve aí as pessoas podem esperar Ampara Biomas. É o que a gente tem para o futuro. Muito legal. Aí na próxima você já me conta do Ampara Biomas rolando. Combinado, querida. Muito obrigada. Um prazer mais uma vez, muito obrigado mesmo. Vou despedir do pessoal aqui que estava ao vivo também, que não respondemos umas 2 ou 3 perguntas, mas não ia dar tempo. Para quem nos assiste ao gravado, saiba que tem outras no canal onde você acessou isso aqui. E é isso, como eu falei, eu não sou um bom entrevistador, mas eu acho que eu posso ter gerado uma boa conversa. Foi ótimo, Marcelo. Obrigada, gente. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau.